Eu estou falando de você também. Diz assim, até o meu corpo repousará seguro, significando o quê? Que eu sei que é o repouso e que eu ressuscitarei, né? O meu corpo ressuscitará, o espírito não ressuscita. O espírito vai para o Pai, para Deus que o deu, como diz lá Salomão. Mas eu sei que o meu corpo também ressuscitará, e agora de maneira incorruptível. Diz a palavra do Senhor, né? Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, como essa palavra está para Jesus, essa palavra está para mim e está para você também. Se crermos, se a nossa fé suplantar as questões circunstanciais e corriqueiras, né? Porque senão, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, senão a nossa fé é vã. A nossa fé está ancorada, fundamentada exatamente nesse princípio espiritual. Oséias 6, versículo 1, que também já li, agora lendo a respeito de ressurreição, diz assim, vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então Oséias, antes de Cristo, 300, 400 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, ele já afirmava, ele já constatava espiritualmente. E isso é muito sério. Hoje não vai dar tempo, amanhã eu vou falar sobre a pedra, mas é tão sério que desde Jacó, desde daquele que foi mudado seu nome para Israel, né? Aquele que lutou com Deus e prevaleceu, o seu nome, né? No sentido hebraico antigo, significa aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Então, Israel a gente chama de príncipe, né? O príncipe de Deus, como Isaac, mas também é essa verdade espiritual. Então, a presença, o poder e o mover do Senhor precisa avançar, suplantar os limites naturais. E o sobrenatural precisa fazer parte integrante da nossa vida, ainda que seja a rotina, uma vida cotidiana. Nós precisamos viver esse dia dessa maneira, com essa esperança, com essa expectativa. E a palavra do Senhor diz assim, em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É aquilo que eu sempre falo, de maneira agora, né, fundamentada, bíblica, nós não pregamos a salvação apenas, nós pregamos o senhorio de Jesus. A salvação é o resultado de alguém que sinceramente crê que Jesus é o seu Senhor. Então nós, obviamente, por resultado, nós pregamos Jesus como Salvador. Mas a verdade doutrinária bíblica é pregar Jesus Senhor. Lembra que eu falei para você? Toda a relação da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, é a relação de proprietário e propriedade. Quando eu falo isso para uma geração novinha, como as minhas filhas, eu tenho que explicar muito bem isso, porque elas não entendem. Como? Deus é proprietário? Eu sou escravo? Como? Mas é uma verdade espiritual. A todo momento, a relação ela tem que ser estabelecida. E a relação está fundamentada entre proprietário e propriedade. Eu sou quem? Propriedade. Quem é Deus? Proprietário. Quem é Jesus Cristo? Proprietário. Porque ele, primeiro, me lavou com seu sangue. E quando ele me lavou com seu sangue, em primeiro lugar, ele pagou a minha dívida. Depois, me lavando com seu sangue, ele me compra. E aí me lava com as suas águas, né? Saiu dele na cruz sangue e água. Então, com a água ele me purifica, ele me depura, né? Ele me torna limpo.
que é a sua própria palavra. Já estáis limpos pela palavra que vos tenha falado, que vos tenha ensinado. Então já existe essa verdade. Agora, lógico que como proprietário ele fala assim para mim, você está livre. Você pode se relacionar comigo como proprietário, com certeza, mas você é livre para escolher se você quer ser propriedade ou não. Então cabe a mim decidir, mas que a relação é proprietário e propriedade, não tem como. Desculpe, é a palavra de Deus. Por mais que a nossa, principalmente essa geração mais nova, é difícil entender, mensurar, porque sempre a pessoa é levada à sua cultura, né? E na nossa cultura, né, de escravidão, uma cultura escravagista, que há mais ou menos, sei lá, 150 anos atrás ainda prevalecia na nossa terra, então é difícil explicar porque nós carregamos algumas feridas, algumas machucaduras, né? Se não nós, no sentido até de raça, mas nós no sentido cultural, no sentido educacional, no sentido vamos dizer assim, de desenvolvimento de uma nação. Claro, carregamos. Para quem ministra cura e libertação sabe disso, que nós carregamos sentimentos. Nós estamos, vez por outra, até aprisionados nesses sentimentos, com certeza. Mas que a relação é propriedade-proprietário, com certeza. Né? Então, essa lógica que precisa nortear a nossa vida. Claro que ele, como proprietário, não quer ser o nosso proprietário. Ele já disse, já não vos chamo mais de servos, vos chamo de amigos. Aí ele fala aqui, por exemplo, em Mateus capítulo 28, de 1 a 10, olha, fala para os meus irmãos, ou fala para os meus amigos. Né? Claro que ele, como proprietário, ele me convida a reinar com ele. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 2 que nós estaremos assentados no trono com ele. Então é claro que existe toda essa, como eu chamo, essa dignidade intrínseca, mas que conscientemente nós temos que entender que somos propriedade dele, com certeza. Então a palavra do Senhor em Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, ou seja, ele é meu proprietário, ele pagou a minha dívida, ele me comprou e me alforriou. Só que eu falei para ele, eu não quero. Eu não quero ser alforriado, em outras palavras. Eu quero viver debaixo do teu senhorio. Mas é uma atitude minha, pessoal, individual. Ninguém pode infringir, interferir, como dizem hoje na política, né? Os filósofos dos dias de hoje, o Estado, o Estado de Direito, né? O Estado o meu Estado de Direito, eu posso permitir ou não, mas que ele é o meu proprietário, ele é. Pelo menos eu quero que seja. Eu quero que seja. É por isso que eu chamo de Senhor. E por conseguinte, e por resultado, o meu Salvador. Diz assim, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então eu não posso apenas crer que ele morreu, que ele foi sepultado, mas eu também tenho que crer, porque atrelado à sua morte, ao seu sepultamento, está a ressurreição. Então é um processo de começo, meio e fim. Morto, começo, meio, sepultado, fim, ressurreição. Simples assim. E a palavra do Senhor fala, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12, diz assim, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Lembra que eu falei para você que era
a cultura, né, da aristocracia sacerdotal, do sinédrio. Eles eram os saduceus, que não criam na ressurreição de mortos. Então Paulo está confrontando diretamente essa teoria, como é uma teoria até os dias de hoje, né? Talvez não de maneira tão velada, mas as pessoas ficam meio assim quando se fala sobre ressurreição, porque tem muita gente que ainda acredita que é aqui ou agora, é aquilo que diz a Bíblia: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. É assim só? Quer dizer que eu sou igual um animal da natureza, um cachorro, um gato, um passarinho, né? Tem um exagero também, né? Tem alguns que já creem que o cachorro vai ressuscitar, né? Por mais que a gente ame esse pet bonitinho, né? Mas a Bíblia não fala sobre ressurreição de cachorro, mas a Bíblia fala sobre ressurreição de gente. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos pegar nem 8 nem 80, vamos para um 44, né? Vamos ser mais ponderados. Mas que existe ressurreição, existe. Diz a palavra do Senhor assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então Paulo está falando, então é um grande engano. Mas a nossa fé não está baseada tão somente assim, nas circunstâncias, no cotidiano. Eu vou viver isso, eu vou viver aquilo, eu vou alcançar aquilo, eu vou conquistar, não obstante isso ser muito, né, precioso para nós. Mas não é mais precioso do que a ressurreição. Não é mais precioso do que a nossa morada eterna. Não é mais precioso, nem pode ser mais precioso do que a nossa eternidade com Cristo. Isso precisa amparar, inspirar, regar a nossa vida diária. Isso precisa estar na ponta da nossa língua, da nossa maneira de ser, de viver, de pensar. E a palavra do Senhor é assim, diz assim em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, poxa vida, tem alguns que creem, alguns não, muitos que creem na morte, porque por uma matriz veio a morte, chamado Adão, né? Que ele é a matriz de toda uma raça, de todo um gênero. Pela outra matriz, pelo outro gabarito, chamado Jesus Cristo, que não tem falha, essa primeira matriz tem falha, essa segunda matriz não tem falha. Se a morte vem a todos, porque é um fato, por causa da falha dessa primeira matriz, então a ressurreição é um fato, porque é um princípio da segunda matriz, que é Jesus Cristo. Agora cabe a mim e a você, né, escolher a que matriz pertencemos, ou a primeira ou a segunda matriz, certo? Então diz a palavra do Senhor: por um homem também, por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte.
Por isso que em 1 Coríntios, vou pular um pouquinho, 1 Coríntios 15 é o capítulo da ressurreição, né? Mas vou pular um pouquinho, vou para o versículo 54, que diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então essa tarefa que você está tendo agora para fazer aí, essa tua responsabilidade, esse teu trabalho não é vão. Por que não é vão? Porque você está conectado, ancorado, atrelado a Jesus Cristo. Você está atrelado a Jesus Cristo no teu nascimento, porque o Senhor escreve lá no Salmo 139 que antes que você existisse, antes que você fosse uma massa sem forma, Ele já havia escrito todos os dias da tua vida. Em segundo lugar, você está ancorado e voltai a mim, ó presos de esperança, né? Então você está preso de esperança, por quê? Porque a tua fé não é vã no Senhor. Porque Ele viveu como você está vivendo. Ele cumpriu com o seu ministério como você está cumprindo, em todos os níveis. E eu sempre falo para você, ministério não é apenas para aquele que prega, que é um pastor, não. Ministério é para todos. Desde que eu entenda que esse dia foi o Senhor quem causou, quem estabeleceu, quem concretizou, quem criou, quem inaugurou na minha vida. Então esse ministério, seja lá onde você estiver, seja lá fazendo o que você estiver fazendo, pertence ao Senhor. E você está nesse lugar como embaixador, como representante, como posto avançado do céu aqui na terra. Então, o que está por detrás dessa alegria dessas mulheres quando viram a sepultura vazia? Exatamente essa certeza. Exatamente uma certeza que precisa regar, alimentar, manifestar no nosso cotidiano. Por quê? Porque nisso está atrelada a minha esperança. A minha esperança não está atrelada no governo, na bolsa de valores, no preço do dólar, na inflação, no desemprego ou no emprego, né? Na capacidade financeira, não. A minha esperança está atrelada a Ele. E se eu estou temporariamente nessa tarefa, é tão somente para ser um embaixador, para ser um representante, para ser um posto avançado do céu aqui na terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como já está no céu. Você é cidadão celestial. Você é cidadão do céu, como diz lá na palavra do Senhor em Filipenses capítulo 3. Então é uma verdade espiritual. E diz a palavra do Senhor o seguinte: Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós somos mais que vencedores. Ele já venceu. Ele já conquistou. A morte, que é, como diz a palavra, que é o último inimigo a ser destruído, já foi destruído por ele. E nós, por fé, sabemos que também já temos domínio sobre a morte. Que a morte para nós será apenas uma passagem para uma nova etapa e um novo tempo. Amém? Glória a Deus. Então precisam ser, o que está por detrás da sepultura vazia, duas verdades a serem destacadas. Primeiro, sem ressurreição a obra não estaria completa. A obra só está completa porque Jesus ressuscitou e o túmulo está vazio. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus se conecta à nossa. Ponto. Se ele é a matriz, eu não quero a primeira matriz, eu quero ser descendente da segunda matriz. Cabe a mim decidir, eu decidi. Então, a ressurreição de Jesus está totalmente atrelada à nossa ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas
De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Claro, mas nele, como diz Paulo, nós fomos vivificados. João capítulo 5, versículo 28. Veja que palavra maravilhosa do próprio Senhor Jesus. Diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então, a eternidade é algo, como dizem os antigos, óbvio e nulante. Por quê? Porque é uma verdade absoluta. Ninguém vai ficar no túmulo durante toda a história. Não. Chegará um dia que todos sairão do túmulo. A primeira ressurreição é o arrebatamento. É aquilo que cremos, é a vida abundante com Jesus, é a noiva se encontrando com o noivo. A segunda ressurreição é para juízo, como diz a palavra lá no livro do Apocalipse. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23 diz assim: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, nós, na sua vinda. Mateus 27, versículo 50 diz assim: e Jesus clamando outra vez, já lemos isso, né? Clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então é a constatação. Lembra que eu falei para você, tanto escatologia como já lemos também a respeito, que é exatamente isso. Eles são as primícias. Né? Foi constatado, né? A certidão de óbito foi tirado pelo Senhor, rasgou o véu, pelo Deus e Pai, pela natureza, terremotos, trevas, abalo sísmico, né? E também debaixo da terra, porque os justos ressuscitaram quando Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Representando o quê? Simbolizando o quê de maneira profética? Eu e você, a nós todos. Está documentado, o atestado de óbito foi assinado por 3 entes. Deus, né? Os sacerdotes, porque eles viram o véu se rasgando, né? A autoridade espiritual à época, né? Pela própria natureza, pelas próprias autoridades, porque Centurião falou, verdadeiramente ele é o Filho de Deus, e pelos justos, que ao ressuscitarem, viram, constataram que Jesus havia ressuscitado também. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, e aqui a palavra, né, maravilhosa, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então o que nos cabe é nos consolarmos a respeito dessa verdade espiritual. Então,
uma das coisas que está por detrás de todo esse acontecimento é o conceito, é a verdade, é a doutrina, é o rudimento da palavra, chamada ressurreição. Porque não é só crer na morte, não é só crer no sepultamento, mas é morte, sepultamento e ressurreição. E precisam estar conectados, fazerem parte da nossa fé, da nossa esperança, da nossa maneira de ser, do nosso cotidiano, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar?